dos Reis de Israel, capítulo de número 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 1, está escrito: um profeta chamado Elias, de Tisbe, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor, que não vai cair orvalho, nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor Deus disse a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconde perto do riacho de Querite, ao leste do Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu a ordem do Senhor e foi, e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia a água do riacho, e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom. Fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. E você diz amém. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Como você está com a máscara e não dá para sorrir com os dentes, você sorri com os olhos. Dá um sorriso com os olhos para quem está do seu lado direito, para quem está do seu lado esquerdo. Pastor, como é que sorri com os olhos? Dá aquela piscada mesmo, é isso mesmo. Isso, diga para ele ou diga para ela: Deus. Não, pega pesado. Diga lá: Deus vai conversar com a sua alma. Alguém crê nisso mesmo? Amém. Amém. Maximize sua atenção. Para esse segundo momento, ou segundo culto, dentro de uma série de 3 dias, nesse movimento que Deus despertou o nosso líder com uma temática de ativados, eu abri a Bíblia dentro do capítulo de número 17 do livro dos Reis da nação de Israel. Esse capítulo 17 do livro dos Reis destaca um período obscuro, um período complicado e um período muito difícil que a nação vai vivenciar, simplesmente porque Acabe
que era o rei que estava governando e que estava no trono nesse tempo, ele vai casar-se. E o casamento foi um casamento político. E ele casou-se com uma mulher chamada Jezabel, filha de Etibal, devota e ainda por cima alguém que tinha algumas características muito horrendas. E a maior prova dessa verdade é que a teologia sistemática vai chamar esse período desse casamento do primeiro reinado de Saias, porque o trono quem se assentava era Acabe, mas quem governava a mente do trono era de Jezabel. E partindo dessa primícia, ela tomou a centralidade das coisas. E Acabe se deixou ser levado por essa mulher com as atitudes malignas. Ela observou que em Israel tinha um culto. E esse culto era prestado ao Senhor, Deus, Jeová. E o horário do culto de Deus, Jeová, era um horário nobre. Ela vai se opor e vai lutar para tirar o horário do culto de Deus, para que o povo viesse a devotar uma adoração a Baal. Ela tinha tanta coisa para mexer, ela tinha tanta coisa para tocar, e ela me resolve tocar e mexer logo no culto que é de Deus. E se tem uma coisa que Deus não dá, não divide, não barganha, não negocia, é a glória que é dele. Mexeu no culto de Deus, Deus se levanta. Mexeu no culto de Deus, Deus se apresenta. E ela está mexendo no culto, ela está mexendo no ambiente de adoração, onde o povo prestava uma adoração plena a Deus Jeová. E detalhe, quando ela mexe no culto, a nação pende a viver um colapso muito grande. Por quê? Porque se dar-se início a uma crise, e essa crise é uma crise absurda, porque é uma crise espiritual. E o primeiro detalhe, ou a primeira aplicação a ser feita vem agora. Por quê? Porque quando a crise é econômica, mas nós estamos bem com Deus, Deus nos dá força, a gente rompe a crise e é só vitória. Quando a crise é familiar, a gente vem para o culto, Deus fala conosco, nos renova, a gente vai para casa, tem uma boa conversa, Deus entra em ação e o problema da família é resolvido. Quando o problema é de ordem sentimental ou de ordem emocional, Deus vem com uma palavra que cura a nossa alma. Daqui a pouco nós estamos prontos para viver o novo de Deus. Só que quando o problema é espiritual, o espiritual parece que desencadeia todos os outros problemas. Porque quando eu estou bem com Deus, Ele cuida. E quando a gente está mal, quando o problema é espiritual, que você não consegue orar, você não consegue buscar, quando você não consegue falar com o Pai, olhe para mim, se instalou uma crise espiritual na nação. Se valer um glória, se libera. Para todo tempo de crise, Deus sempre vai ativar alguém. Gostei, vou repetir. Para todo tempo de crise, Deus sempre vai ativar alguém. A maior prova disso é que a crise se instalou, o problema está crescendo, a adoração a Baal está cada dia ampliando e está uma confusão na mente do povo. De fato, quem é verdadeiro? De fato, quem é o Deus digno de ser adorado? Aí aparece Elias da cidade ou do vilarejo de Tisbe,
Procura no mapa, você não vai encontrar, porque é um ponto no meio do nada. Só que Deus é tão Deus que quando Ele quer ativar alguém, Ele vai no endereço que eu não iria. Eu vou repetir isso aqui. Quando Deus quer ativar alguém, Deus entra onde eu não entraria. Quando Deus quer ativar alguém, Ele entra na boca de fumo, Ele desce o morro, Ele desce o vale, Ele sobe o monte, mas que Ele levanta, que Ele ativa porque Ele é Deus. O Senhor vai lá em Tisbe e ativa o profeta Elias. O Elias aparece dentro do cenário bíblico, e quando ele aparece dentro do cenário bíblico, ele aparece com uma mensagem pesada. Ele olha para Acabe, o rei que governa, na verdade que tem o cetro na mão, mas que está sendo governado por Jezabel, sua esposa, que está por detrás. E ele já aparece, Elias aparece dizendo: Acabe, segundo a minha palavra, não vai cair chuva e não vai cair orvalho enquanto eu não der a ordem para que caia. Quando Elias profetizou aqui embaixo, lá em cima, Deus assinou e deu uma ordem: fecha tudo, não vai cair chuva, não vai cair orvalho. Isso aqui é muito sério. Por quê? Porque quem está ativado aqui embaixo tem a chave que move lá em cima. Vou repetir: quem está ativado aqui embaixo tem a chave que move lá em cima. Olhe para mim, isso é tão verdade, isso é tão bíblico, que Elias não falou: Deus mandou eu profetizar. Não. Elias não orou dizendo: Deus, eu posso falar. Não. Elias somente olhou para o cenário e disse: eu estou declarando, segundo a minha palavra. Não foi Deus que mandou, eu que estou falando. Por quê? Porque quem está ativado aqui embaixo, o coração dele bate de acordo com o coração de Deus. Eu vou repetir isso aqui. Quem está ativado aqui embaixo, o sentimento que ele tem é o mesmo sentimento de Deus. O coração bate de acordo com o coração de Deus. Pastor, por que o Elias declarou segundo a sua própria palavra? Porque quando a causa é reino, você não precisa esperar Deus falar: vai. Vou repetir: quando a causa for reino, você não precisa esperar Deus falar: trabalhe, avança. Quando a causa for reino, você mesmo diz: estou indo, e o resultado é com Deus. Quando a causa for reino, você coloca a mão na massa e Deus brada com o sobrenatural. O Elias declara aqui embaixo, lá em cima fecha tudo. E eu fiquei a pensar, Fagner, o senhor ficou a pensar em quê? Como que o profeta me aparece para o rei e imediatamente liberando uma palavra? E parece que ele está liberando uma palavra diretiva a Acabe. Por quê? Porque ele olhou para Acabe e disse: segundo a minha palavra, não vai cair chuva nem orvalho. E aparentemente parece que ele está desafiando o rei, uma autoridade. Mas na verdade ele não está desafiando ao rei. Pelo contrário, ele está desafiando a Baal. Por quê? Porque para todos os efeitos estava sendo implantada a ideia de que Baal era o deus da fertilidade. Se houvesse chuva, louvado seja Baal. Se houvesse sol, louvado seja Baal. Então Elias aparece dizendo: eu vou mostrar para essa nação, eu vou mostrar para esse povo que quem manda em cima, quem manda embaixo, quem manda na direita, quem manda na esquerda é o Senhor Deus, Jeová. Quando Elias aparece, ele aparece dizendo: eu vou mostrar, eu vou provar que quem comanda tudo é o Deus Jeová. Ele profetiza. Até então parece que é só um louco que usa roupa diferente, que tem um cinturão diferente e que fala de um jeito diferente, que apareceu para intimidar o rei. Mas na verdade, o rei vai para casa. E quando ele chega em casa, ele está percebendo, nos dias posteriores à fala desse profeta, que de fato não cai chuva. Eu penso que ele acorda pela madrugada, desce para ver se o orvalho chegou e de fato não tem orvalho. Ele começa a ficar preocupado, ele começa a ficar com uma pulga atrás da orelha. E é bem verdade que Jezabel está percebendo que ele está inquieto, que ele não está ok, que ele não está comum, que ele não está normal. Ela, amor, o que está acontecendo? Aí ele responde: apareceu um homem, ele fala diferente, ele usa uma roupa diferente, mas quando ele fala com muita autoridade. E ele disse que segundo a palavra dele não ia cair chuva nem orvalho. Desde o dia que ele falou, de fato não cai nem chuva
e nem orvalho. Ela imediatamente vai tentar desconversar, com certeza, porque agora a teoria e a ideia de quem governava o tempo, mandava chuva e fazia o sol era Baal, acabou de cair por terra. Por quê? Porque quando o profeta declarou aqui embaixo, o céu fechou lá em cima, era Deus dizendo: quem compra a causa do reino, o reino sempre vai comprar as suas causas. Glória a Deus. Pronto, aqui já está a introdução, está feita, está tudo ok. Tem um homem ativado em um tempo de crise, profetizando em prol do reino, a favor do reino. E é aqui que começa a beleza do texto. Por quê? Porque quando Elias acaba de profetizar, quando Elias acaba de liberar a palavra, é instantâneo, cumpriu, aconteceu. Eu faço uma pergunta e vocês me respondem. Se Deus me usar, ou se Deus se utilizar desse jovem pregador, daqui para o término do culto, e antes que o culto acabe, cumprir o que eu liberar nesse altar, na vida de alguém, é comum o pastor me convidar novamente? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque de fato vira um Deus. De fato Deus confirmou a sua palavra. Agora tem um detalhe, a minha concepção é a mesma. Se o homem de Deus profetiza e cumpre, porque a veracidade de quem está ativado e que tem a veia profética não é o tanto de profecia que ele entrega, mas é o cumprimento daquilo que sai da boca dele. Isso é muito sério, isso é muito profundo, porque eu poderia ser muito usado aqui e entregar dezenas, centenas de revelação. Só que a virtude não é no número, a virtude é no cumprimento daquilo que Deus fala na boca do profeta. E aqui tem um segredo. E qual é o segredo? Que é muito comum, se for usado, a agenda abre. Se for usado, o povo convida. Se for usado, o povo quer estar perto. Se for usado, o negócio flui. Só que tem um problemão aqui. O Elias profetizou, Deus cumpriu. Depois que Deus cumpriu, Deus chamou o Elias e disse: Elias, sim, Senhor, agora que eu cumpri o que saiu da tua boca, eu tenho uma palavra para você. Sim, pode liberar, eterno. Sai daí de onde você está, vai para o Querite e se esconde junto ao ribeiro. Como assim? Eu acabei de profetizar, deu tudo certo. O comum seria: Israel precisa me conhecer, Israel precisa saber que tem um profeta aqui. Aí Deus está dizendo: vai para o Querite e se esconda. Eu fui orar e disse: Deus, está tudo errado. O Senhor me ativa um homem, cumpre o que sai da boca dele e me manda ele se esconder. Deus falou: sim. Eu disse: por quê? Aí Deus falou para mim: porque quem tem que aparecer não é quem profetiza, quem tem que aparecer é o Deus que vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Eu estou carregando uma mensagem de Deus e a mensagem tem endereço. Deus vai te ativar, Deus vai te levantar, Deus vai te usar, Deus vai fazer maravilhas e prodígios com você e por você. Mas o céu está mandando dizer: nunca esqueça, a glória é dele, o louvor é dele, o domínio é dele. Se tiver dois para levantar a mão, eu já sou o primeiro, porque o céu está me dando autoridade para dizer: na crise da tua família eu estou ativando você, na crise daquela rua eu estou ativando você, na crise daquela empresa eu estou ativando você. E quando você liberar a palavra, eu vou cumprir a palavra na sua história, na sua vida, na sua família. Se é para ele, pode melhorar agora, pode melhorar, porque ele está dizendo: é você que eu ativo para esse tempo. Lá vai o profeta: Senhor, é para se esconder aonde? No Querite. No Querite, sim. Mas por quê? Porque eu já dei ordem aos corvos para que ali te sustentem. Aleluia. Eu vou falando bem devagar, e se você for pegando, você vai dando glória, porque eu já senti que a segunda acabou de ser conectada. A primeira é a forte para sair, depois que sai, engatou, a segunda é desenvolvimento. Wagner, e aí? E aí? É que o Elias está ouvindo Deus falar: vai, porque já dei ordem para os corvos que ali te sustente. Ali, na gramática portuguesa, indica duas coisas: ordem de alguém supremo para alguém que é servo. Supremo é Deus, servo é Elias. Segundo, ali também indica endereço, localização. Pastor, não peguei. Quem está ativado não vai por vista. Não, vou repetir: quem está ativado não anda por vista. Quem está ativado obedece àquele que
Quem está ativado obedece à voz daquele que governa, que direciona. Pastor, e aí? Vai para o querite, além de ordem de alguém que é grande, poderoso, para alguém que é servo, localização. Pastor, e agora? Agora tem um detalhe, qual é? Todo homem e toda mulher que Deus ativa, Ele ativa para um propósito. E para esse propósito, Deus sempre vai ter uma região para você. Vou repetir isso aqui, Deus sempre vai ter um ambiente para você. Pastor, como assim? Deus falou, vai para o querite, porque eu já dei ordem para os corvos que ali te sustentam. Se eu liberar e você pegar, você dá agora, mas aquele glória para explodir a Manaim. Pastor, o que é? Antes de Deus dar o endereço para Elias, Deus já tinha dado o endereço para o corvo. Por quê, pastor? Porque quem está ativado não tem tempo para passar vergonha, só tem tempo para honrar o nome de Deus. Pouco barulho para muita gente. Quem é ativado não passa vergonha. Deus cuida dos detalhes. Olha para mim aqui. Você está pensando mesmo que Deus vai te abandonar? Você está pensando mesmo que a sua casa vai passar fome? Você está pensando mesmo que uma vez que Deus te ativou para um propósito, ou que Ele te levantou para um algo específico, você está pensando mesmo que Ele vai te deixar a ver navios? Ele me trouxe aqui para confrontar alguém que já está ativado, ou esteve ativado um dia, e por N coisas da sua vida você se desativou. Foi tanta coisa que você disse, não quero saber mais de nada. O céu te trouxe aqui para dizer, você está pensando que eu ainda não estou querendo você? Te quero. E te quero para que você entenda que uma vez que eu ativo, eu responsabilizo-me por tudo na sua história. Por quê, pastor? Porque tem gente que ele quer ser ativado, tem outros que é Deus que quer o ativar. Pastor, e como que é essa ideia? Tem gente que ele aceitou Jesus, aquele fogo, ele quer ser ativado, ele quer ir para cima. Tem gente que já tem que estar crente mais de 20 anos. E o bendito do crente não está bem assim, tão bom. E o céu está dizendo, agora não é questão de você querer, é eu que quero. É eu que quero te ativar. Ei, vai pro querido, por quê? Porque antes de dar o endereço para você, eu dei endereço para o corvo. Pastor, e aí? E aí que é Deus dizendo, todas as vezes que você lutar pelo reino, o reino vai lutar por você. Todas as vezes que você lutar pela causa do reino, o dono do reino vai lutar pelas suas causas. Pastor, por que Deus está mandando ele se esconder? Porque Deus é especialista em ver o amanhã diante dos seus olhos, chamado dia de hoje. Pastor, e aí? E aí que o Elias obedeceu a ordem foi. Sabe por que tem muita gente quebrando a cara? Sabe por que tem muita gente passando nesse período de tempo de crise, pandemia, de complicações? Sabe por que tem muita gente passando momentos mais difíceis do que o difícil? Simplesmente porque Deus te deu o endereço e você está em outro. Eu vou repetir, tem muita gente querendo viver o que Deus já tem estabelecido e preparado. Só tem um problema, você está no lugar errado, você está no endereço errado. Como assim, pastor? Se Deus deu o endereço para o corvo antes de dar o endereço para Elias, significa dizer que se Elias não vai para o endereço que Deus deu para o corvo, ele não teria mantimento, porque o corvo estaria no endereço e ele não. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que Deus vai recalcular a rota de alguém aqui hoje. Eu estou dizendo que Deus vai recalcular a rota eu estou sentindo graça de Deus aqui. Pastor, é comigo que Deus está falando. Eu saí da rota. Pastor, eu parei um tempo na minha caminhada. Pastor, eu até estou vindo para a igreja, mas eu estou desativado mesmo. O céu está mandando dizer, pois por isso eu marquei essa festa, por isso eu dei essa temática, para dizer para você, eu vou recalcular a sua rota só para te ativar, para você viver algo extraordinário da parte de Deus. Eu acabei de receber autoridade para profetizar, para quem tem mão para levantar e boca para dar glória. 2022, você não vai andar na contramão do que Deus preparou para você. Pelo contrário, você vai andar na direção daquilo que Deus estabeleceu. Você já quebrou muita cara, você já deu muito murro em ponta de faca, você já chorou demais fugindo da chamada, você já abriu mão de muita coisa e deu errado. Aí o céu está mandando dizer, deixa eu recalcular a rota e você vai viver aquilo que eu quero que você viva.
Mas só entende de rota quem de fato um dia já esteve ativado. Por quê, pastor? Porque uma vez que eu fui ativado, eu posso até ser desativado, não tem problema. Mas eu sei o que é estar ativado. E quando eu sei o que é estar ativado, eu sinto saudade. Elias chegou no Querite, sabe o que aconteceu? Pão e carne de manhã. Se você tiver com vontade de comer, coma muito. Se tiver com pouco apetite, coma muito do mesmo jeito, tá bom? Que lá vai. Final da tarde, pão e carne. Outro dia, pão e carne. De manhã, final do dia, pão e carne. E quem é que está trazendo? O corvo. É Deus dizendo: para quem eu ativo, se for preciso eu uso até a esfera do reino animal. Mas que eu cuido, eu cuido. Todas as vezes que Deus te der uma direção ativado, todas as vezes que Deus te der uma direção, nunca tenha medo. Todas as vezes que Deus te der uma direção, nunca baixe a guarda e nunca oscile em pensar: será como que vai ser? Pastor, mas eu sou ser humano. É por isso mesmo que você tem que ouvir isso aqui. Quando Deus te der uma direção, levanta a cabeça e diz: se Deus me deu a direção, é porque Ele está no controle de tudo. Lá vai ele, lá vai o Elias. Pão e carne, pão e carne. Tati, põe carne, põe carne. Quem está trazendo? O corvo. Só que tem um detalhe. O detalhe qual é, pastor? Passado um tempo, Elias olhou para um lado, olhou para o outro. O corvo chegou, trouxe o pão e a carne dele. Ele comeu, deitou para dormir. Quando ele está dormindo, a noite vira, a manhã chega. E quando a manhã chega, ele acorda já com aquele pensamento: pão e carne, água do ribeiro. Quando ele acordou, ele olhou para o lado que o corvo vinha. E cadê o corvo? Sumiu. Aí ele deve ter se atrasado hoje, o iFood. O iFood hoje está demorando. Mas tá bom, vou beber um pouco de água. Quando ele vai para o ribeiro, está seco. Eu fui orar. E talvez eu vou responder o conflito de muita gente ativada de muita gente desativada que vai sair daqui ativado. Pastor, e qual é o conflito? O conflito maior da vida de alguém que está ativado, ou que um dia foi ativado e que vai sair daqui ativado, talvez é que você entendeu o propósito, está no endereço que Deus queria que você estivesse. E o que dói é que Elias estava no endereço que Deus deu, fazendo o que Deus mandou fazer, e debaixo de uma obediência. Só que por incrível que pareça, está no endereço que Deus deu, debaixo de uma obediência, fazendo o que Deus mandou fazer, não isentou ele do dia mal bater na porta dele. Pastor, e aí? Você não percebeu que o corvo sumiu? Você não percebeu que o ribeiro secou? O maior conflito da vida de um crente, da vida de um escolhido, da vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus que foi ativado, sabe qual é? É o conflito de estar onde Deus quer que esteja, dizimista fiel, ofertante fiel, assíduo nos trabalhos da igreja, e de repente some o corvo, o ribeiro seca, e a pergunta é: Deus, mas eu estou fazendo tudo certo. Por que o Senhor permitiu o corvo sumir? Por que o Senhor permitiu o ribeiro secar? Se eu falar e você pegar, pelo amor de Deus, explode isso aqui de glória. Pastor, o que é? É que Deus mandou ele ir para aquele ambiente do Querite, mas era um ambiente provisório. Eu vou falar e pode ser que libere uma chave na sua mente para virar. Pastor, o que é? Todas as vezes que eu quero fazer de ambientes provisórios morada para eu habitar para sempre, Deus vai causar um desconforto para eu entender que ali não é meu lugar. Ah não, calma aí, você não recebeu, vou repetir. Não dá para fazer de ambiente provisório moradia. Deus está mandando eu dizer para alguém: você não pode fazer de um ambiente provisório a sua morada. Pastor, por quê?
quê? Porque se tu fizer morada no ambiente que é provisório, eu vou fazer o corvo mudar a rota. Eu vou secar o ribeiro só para te fazer você viver um desconforto e entender, não é aí o seu ambiente, porque eu te ativei para ativar muita gente, eu te ativei para ativar pessoas. Levanta a mão, porque lá vai a profecia. Deus tem feito o ribeiro secar, Deus tem feito o corvo sumir, porque do que Ele te deu não é para ficar escondido. O esconderijo era só um tempo, era só um momento. O que Deus te deu é para ser compartilhado, é para ser compartilhado. Levanta a mão mais alto e pega, porque você vai ser um agente. Ai, gêmeo, veronense, apaimi renvor, geometri no revoassuri, teremaia, teremioteriosia. Eu fui orar, eu digo, Deus, por que o Senhor secou o ribeiro, fez o povo sumir? Deus falou para mim, ô Fagner, ele já tinha se acostumado com as repetições das refeições. Eu falei, como? Ele já tinha se acostumado com as repetições. Eu falei, e por que o Senhor então fez sumir o corvo e secou o ribeiro? Porque eu não sou Deus de ficar repetindo refeição. Ah, você não recebeu, bora de novo. Eu não sou Deus de ficar repetindo refeição. Eu tenho novidade sempre. Ah, calma aí. Eu tenho novidade sempre, eu tenho novidade sempre, eu tenho novidade sempre. Mas Deus gritou na minha alma e disse, Fagner, sim, Senhor. Você percebeu que eu não avisei para ele que eu estava secando o ribeiro? Se você trouxe lenço, mas se não trouxe, pode usar máscara mesmo. Sabe por quê? Porque Deus vai sacudir a alma de alguém agora. Porque você deitou e estava tudo bem, quando você acordou estava tudo virado de cabeça para baixo. Quando você deitou, a família estava uma bênção. Quando você acordou, parece que tudo estava virado pelo avesso. E a sua pergunta foi, Deus, por quê que o Senhor permitiu isso na minha vida? Aí Deus te trouxe aqui para dizer, você precisa entender que todas as vezes que eu permito o ribeiro secar e corvo sumir, é porque eu estou querendo saber quem é você na minha presença. Se você foi ativado de verdade ou se você está de brincadeira. Pastor, como assim? Quando Deus sondou o coração de Elias, Deus queria saber se o Elias continuaria crente com o ribeiro seco e corvo sem aparecer, ou se ele iria começar a reclamar dizendo, Deus, e aí, estou fora. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que se o ribeiro secou na sua vida, o corvo sumiu, Deus só está querendo saber quem é você. Deus está querendo saber se tem fogo ou se tem fumaça. Porque o que tem de gente que só tem a fumaça, mas não tem mais o fogo, não é brincadeira. Mas eu vim nesse domingo na Manaim só para dizer isso aqui para alguém. Deus não é o Deus da fumaça, Ele é o Deus do fogo. Porque para a fumaça aparecer, primeiro tem que ter o fogo. Calma aí, você não recebeu, vou de novo. Para a fumaça aparecer, primeiro tem que ter o fogo, o fogo, o fogo. Levanta a mão, porque eu vou liberar uma profecia. Deus vai acender a chama. Deus vai acender a chama novamente. Deus vai acender o fogo. Pastor, eu pregava, não prego mais. Cantava, não canto mais. Eu fazia tudo na presença, mas não estou fazendo mais nada. Deus está dizendo, eu acendo o fogo essa noite desse domingo e digo, se prepara, porque a partir de hoje tem coisa nova da parte de Deus para a sua. Ribeiro secou. Não tem aquele dia que tu chega na empresa, o setor manda lhe chamar, aí você vai para a reunião, precisamos reduzir os quadros de funcionário, vamos ter que te mandar embora. Aí você, crente, dizimista, ofertante, tudo que é trabalho na igreja você está dentro, aí o conflito na hora, dispara um gatilho. Mas eu estou fazendo tudo certo.
Aí Deus está lá de cima olhando para mim e para você. Deixa eu ver se ela vai murmurar. Deixa eu ver se ela vai reclamar. Pastor! E quando eu não reclamo, mas continuo crente, aí Deus vai se apresentar. Vou repetir. Quando eu não reclamo e continuo crente, Deus vai se apresentar. E como é que Deus se apresenta, pastor Fagner? Deus chegou para Elias e disse: Elias, está desesperado por quê? O ribeiro secou? O corpo sumiu? Ao texto: levanta-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom. Por quê? Porque eu já ordenei uma mulher viúva que ali, se você estiver ligado, você vai pegar o que eu estou falando. Ali. Você lembra que o ali que eu disse indica ordem de alguém supremo? Você lembra que o ali que eu disse indica endereço e localização? Pastor, então o que você está querendo dizer? Eu não estou querendo, já estou dizendo. Deus mudou o endereço, só não tinha falado antes. Pastor, como assim? Deus mudou o endereço, só não tinha anunciado. Por quê? Porque primeiro Deus muda o endereço, sonda meu coração para depois falar: parabéns, você passou no teste. Então grave isso aqui. Quando você chegar na empresa que o negócio complicou, te mandaram embora, não sai de lá chutando tudo que tiver pela frente, não. Sai de lá dizendo: Deus, eu já estou preparado para o novo endereço. 3 pessoas só, vou repetir. Sai de lá dizendo: Deus, eu já estou preparado para o novo. Que dominância. Eu já estou preparado para a nova fase. Eu já estou preparado para o novo momento. O céu está tomando a minha boca nessa noite para dizer para alguém: todas as vezes que você tiver abalizado na palavra, ativado por Deus, e um momento difícil bater na sua porta, nunca entenda como problema, entenda como Deus dizendo: vou elevar teu nível, vou elevar teu nível, vou elevar teu nível, vou elevar o teu nível. Elias foi para Sarepta, que pertencia a Sidom. Quando ele está no caminho, eu penso, Fagner pensa: estourei no norte, Elias, estourei no norte. A mulher que está me esperando lá, maridão morreu, deixou uma bolada, eu vou passar bem. Quando ele chega na porta de entrada da cidade, tem uma mulher pobre catando graveto. Agora você vai entender tudo que eu estou pregando. Ele chega lá, olha para aquela situação e ele diz: mas eu pensei que tinha um palácio me esperando. Eu pensei que tinha uma mesa top me aguardando. Ela olha para ele, ele olha para ela e ele diz: vamos saber se ela agora. Me dá um pouco de água, ela, estou indo buscar. Me traga também um bocado de pão, ela, não tenho, juro pelo teu Deus que o que tenho é para fazer uma comida, morre eu e meu filho após a gente comer. Aí Elias olhou para o céu e disse: entendi, Senhor. Pastor, o que ele entendeu? É que Deus não ativa pessoas simplesmente por ativar. Deus ativa pessoas para ativar pessoas. Olha a situação dela. Última refeição. Aí Elias olhou para ela e disse: você falou o que mesmo? É fazer, comer e morrer, eu e meu filho. Ele pode ir lá fazer. E detalhe, faz e traga para mim. Ela: como assim? É isso mesmo que tu ouviu. Traz, que daqui a pouco você vai entender. O que? Deus já está te ativando. Ele olhou para o céu quando ela foi: obrigado, Deus. Por quê? Porque no primeiro endereço o único beneficiado era eu. No segundo endereço, além de eu ser beneficiado, eu estou sendo instrumento para ativar alguém, beneficiar alguém. Não tem nada no reino melhor do que nós sermos instrumento de Deus para ativar pessoas. Quando ela volta com o bolo pronto, está no texto, ele come. Eu penso que ele está comendo, sorrindo, e ela preocupada, porque era a última refeição. Ele vai olhar dentro da bolota do olho dela e vai dizer: pode ir embora. Como assim? Enquanto a chuva não cair, você não para de comer. Por quê? Porque o azeite na botija não falta, e a farinha na panela não vai acabar. Se eu liberar e você pegar, você dá agora: pastor, o que é? Quem está ativado, além de ativar pessoas, ensina pessoas o caminho da prosperidade. E não existe caminho de prosperidade sem antes eu entregar. Ele está dizendo para ela: o que você tinha era para você e seu filho, mas quando você tira de você e do seu filho e dá para o reino olha para você e diz: agora deixa que agora quem vai cuidar de você e do teu filho sou eu. É
Foi uma atitude louca na minha concepção, sim. Mas quem disse que quem está ativado é normal? Eu queria ver um ativado normal, eu não encontrei ainda. E nem quero encontrar. Se tiver aqui vai ficar loucão igual a nós. Olha pra cá. Deus está elevando o nível de Elias. Porque não basta só estar ativado. Para que eu fui ativado? Por que Deus me ativou? Porque se você só está querendo ser ativado para marchar, falar em mistério, você não entendeu o real propósito da ativação. Porque toda ativação de Deus tem uma finalidade: alcançar pessoas. Olhe para mim, porque eu estou sentindo Deus nessa palavra. Lá vai Elias. Os profetas de Baal e de Azera chamaram ele para um desafio. E no desafio foi no Carmelo, bezerro cortado, altar. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Olha a vida de quem é ativado, o que acontece. Vocês vão clamar primeiro, eu clamo depois. Fechado, fechado. Por debaixo do altar dos profetas de Baal e de Azera haviam arquedutos que tinham um combustível que na hora que começavam a clamar, tinha um sacerdote estranho que acendia o fogo para queimar o holocausto, para provar que Baal era verdadeiro. Nesse dia, nem com combustível o fogo pegou. Passou um momento, clama mais alto que ele não está ouvindo. Elias deu meio-dia, ele disse: acabou, o tempo de vocês acabou, agora é o meu. Me traz água. Cavou ao redor do altar, lançou água. Quando ele começou a orar, o fogo lambeu tudo. Todo mundo olhou para um lado, olhou para o outro e disse: o Deus Jeová é um Deus verdadeiro. Você está percebendo que quem está ativado manifesta sobre aquele que o ativou? Repetir. Aquele que foi ativado ou está ativado, ele manifesta sobre aquele que o ativou. Porque quando Elias começa a orar, o fogo lambe, consome tudo. E imediatamente todo Israel está tendo que gritar dizendo: Jeová é Deus, Jeová é Deus, Jeová é Deus. Eu vou profetizar, se você quiser receber, receba, pastor, que é na tua casa todos vão ter que dizer: Jeová é Deus e só o Senhor é Senhor. Naquela empresa que alguém olha para você e fica até com piadinha, mas você é crente, você é crentinha, você é crentinho, alguém lá dentro vai ter que dizer: ora por mim, clama seu Deus, porque eu reconheço que o seu Deus tem poder para fazer. Pastor, o que você está dizendo? Você vai manifestar daquele que te ativou. E quando você começar a manifestar, os sinais vão te seguir para a direita, para a esquerda, aonde você colocar o pé, você vai manifestar da ativação de Deus na sua vida. Você vai manifestar isso. Os profetas de Baal e de Azera morreram a fio de espada. Pega o desenvolvimento para caminhar para a conclusão. Quando Jezabel fica sabendo, ela diz: quem matou os meus profetas? Alguém diz: Elias. Na hora ela diz: é o mesmo que apareceu para o meu marido, e por causa dele não estamos tendo chuva e nem orvalho, e agora ele mata os meus profetas. Faça-me os deuses tal coisa, se amanhã por essa hora ele não tiver como um dos profetas do Carmelo. Por incrível que pareça, o profeta do fogo, o profeta que estava ativado, quando recebe a notícia que ela quer a sua cabeça, a primeira coisa que ele faz é passar em Berseba, que é de Judá, e deixar o moço. Quando ele deixa o moço, ele parte para o caminho do deserto. E no meio do caminho do deserto, ele me para debaixo de um pé de zimbro. E ele diz para Deus: chega, é aqui que eu caminho para concluir. Eu sei que não é fácil estar ativado.
Porque vai ter desafios que vai doer demais. Vai ter perseguições que vai doer demais. Mas grava isso. No final de tudo você vai perceber que sempre valerá a pena. Eu estou falando para alguém nesse culto, pode chorar. Por quê, pastor? Porque você vive isso e não é de agora. É guerra atrás de guerra. É perseguição atrás de perseguição. É problema seguido de problema. Olha para mim, o profeta do fogo, o leão dos profetas também viveu isso. Ele parou debaixo do pé de zimbro e disse: Deus, acabou, chega. Ela vai me matar, ela quer me matar e ela está atrás de mim. E ele deitou debaixo do zimbro e dormiu. Só que você percebeu que desde quando ele foi ativado para profetizar referente à crise, o primeiro nível que Deus usou, a primeira esfera que Deus usou para cuidar dele foi o reino animal, o pássaro chamado de corvo. Quando ele pensou que tinha acabado, que estava na prova, Deus mudou o endereço e usou o ser humano. Quando ele entra no deserto desanimado, dizendo: chega! Deus olha para o cenário e diz: se eu usar o corvo, ele não vai entender, porque eu já usei em outra fase. Se eu usar o ser humano, ele também não vai entender, porque eu já usei em outro momento. Deus chama um anjo no céu e diz: desce lá, toca nele e diga para ele comer e beber, porque tem caminhada para ele. Você precisa ouvir isso aqui. Tudo está dizendo para você desistir. Tudo está dizendo para você abandonar, para você parar. Só que o céu está mandando eu dizer: se você olhar para dentro de você, você vai perceber que você continua ativado. Pastor, como assim? Quando Elias parou debaixo do pé de zimbro, ele estava dizendo: Deus, acabou. E Deus está dizendo: que acabou, rapaz? Levanta que tem caminhada. Eu vou profetizar de novo. Alguém entrou nesse culto dizendo: pastor Fagner, não consigo mais ser quem eu era antes. Deus também não quer que você seja o que você era antes. Deus quer que você seja melhor. Pastor, eu queria tanto voltar a ser usado. Deus não quer que você volte a ser usado. Deus quer que você volte a ser melhor do que você era outrora e mais usado do que era outrora. Eu não sei para onde vai, mas eu sei que tem endereço. O corvo já fez a parte dele, o ser humano já fez a parte dele, e o céu está mandando dizer: quanto maior for o nível da prova de quem eu ativei, maior será o nível do meu tratamento. Eu vou repetir essa frase: quanto maior for o nível da prova dos ativados, o Deus que ativou está dizendo: maior vai ser o nível do meu tratamento. Eu vou liberar. Se o corvo não deu jeito, Deus vai usar os homens. Se os homens não derem jeito, vai descer anjo do céu. Mas você não vai parar no meio do caminho, porque Deus tem algo grande ainda reservado. Olha para esse crente que está do teu lado e diga para ele: fica tranquilo. Diga de novo, diga: fica tranquilo. Quanto maior o nível da prova, maior será o nível do cuidado. O céu está aqui. Eu não sei como que você vai receber, mas enquanto eu falo, eu estou olhando para esse príncipe da máscara, careca, com a mão na cabeça, escorado na cadeira. E toda hora que a mulher tirou a mão do seu braço, agora colocou de novo. Toda hora que eu olho na sua direção, eu ouço Deus gritar: o meu nome é socorro para a tua alma nessa reunião. Toda hora que eu olho na sua direção, eu ouço Deus gritar: o meu nome é socorro para a tua alma nessa noite. O problema é que as pessoas só olham por fora, mas o Deus que te ativou te conhece por dentro. Mas enquanto essa igreja é ligada no trono, levanta a mão para dar glória, eu estou vendo Deus ativando muita coisa na sua vida.
remata, como tá remaio, e o céu falou para mim: Wagner, você tá pregando e ele tá lembrando de muita coisa, tá passando um filme na mente dele, ele tá dizendo: é isso aí que eu preciso viver. Eu não preciso voltar a ser quem é, eu preciso ser melhor. E enquanto eu tô pregando e a igreja vai dando glória, eu tô vendo uma armadura nova, eu tô vendo uma armadura nova descendo, eu tô vendo uma sandália nova nos seus pés, eu tô vendo um capacete novo na sua cabeça, e o céu tá gritando na minha alma: diga pra ele que o diabo vai ter que se andar em outro canto, porque eu desci para blindar a vida dele e levanto ele para viver um novo tempo. Aladominácia, a sua família vai ser ativada com sobrenatural, e quem crê, levanta a mão, abre a boca e reage, abre a boca e reage, abre a boca e reage. Fenomali de no redefai-voi, que norotinatama, burrei votei-me, serve a fá. O céu tá aqui. O anjo desceu, tocou no Elias e disse: bora, rapaz, levanta. Ele levantou. O anjo: come e bebe. Por quê? Tem caminhada longa para você. Eu não sei se você vai crer, mas eu vou liberar. Já desceu o anjo aqui. Pastor, eu não creio nessas ideias. Eu não estou falando isso para você dar glória, porque se a palavra não te fizer dar glória para Deus, nada mais te faz. Eu estou falando que os anjos que são ministradores de Deus a favor da igreja já chegou aqui. E ele está tocando em alguém dizendo: bora levantar que não é hora de parar. Bora levantar que não é hora de entregar os pontos. Eu estou sentindo Deus. E a ordem do anjo foi: coma e beba, porque longa ainda te será a tua caminhada. Gente, por que pareça, ele levantou, comeu e bebeu. Só que ele tornou a deitar. O anjo subiu. Quando ele chegou, isso aqui é, claro, conjectura minha. Quando ele chega lá em cima, o pai olha para ele e diz: você tem outra missão. Aí ele: qual? Você vai descer nesse endereço aqui. Aí o anjo olhou e disse: mas eu acabei de vir de lá. Porque o maior interessado em te manter ativado não é você. Vou repetir: o maior interessado em nos manter ativado não somos nós, é Deus. E Ele está gritando na minha alma para dizer para alguém: você precisa entender, eu preciso, eu quero que você se mantenha em pé e ativado. E ativada. Pastor, por quê? Porque eu ainda tenho obra a realizar contigo. Eu ainda tenho obra a realizar com você. Levanta a mão o moço da camisa azul listrada. Você me conhece? Você já conversou comigo alguma vez? Não? Então tá bom. Tem hora que Deus fala uns negócios, gente, que eu fico com medo, eu fico mesmo. O mundo espiritual é muito real. Eu olhei para esse moço, pastor, Deus falou para mim: eu segurei na tua mão quando todos soltaram. E eu te dei a oportunidade que ninguém nunca mais iria te dar. Terrenanacanto revacia. E enquanto a igreja está dando glória, Ele está te ativando para um novo tempo a partir dessa noite. Enquanto a igreja está aplaudindo, eu estou vendo uma sentença do diabo caindo por terra agora. Joremantricomanahaya. E o céu gritando e dizendo: os laços de morte te cercaram várias vezes, mas a minha mão te segurou para tu não cair na cova fria. Reminacia Rai. Eu hoje te levanto para um novo tempo, Elias.
porque diz a boca de Deus ao teu respeito: os vales te cercaram para que você não pudesse sair, mas como eu sou o Deus do monte, os Deus dos vales, eu desci no teu vale para segurar na tua mão. E te digo que o que tu nunca viveu nesse período complicado da nação, você vai viver para a glória do nome de Deus. Enquanto a igreja está levantando a mão para dar glória, o céu está me autorizando a dizer: quem te viu e quem te vê, você não retrocede mais, porque tu falou: Deus, eu estou cansado de tentar e dar errado, eu estou cansado de lutar, remar e morrer na praia. O céu está mandando dizer: eu te pego no colo, meu filho, e digo: esforça-te, porque do resto quem vai cuidar é Deus. Levanta a mão agora e aplaude a Jesus pela vitória. Remove a sorte me tem. Tem uma presença dele aqui. Tem algo novo de papai aqui. Se eu tivesse no teu lugar, eu estava de mão levantada dizendo: fica à vontade aqui. Elias levantou, comeu e bebeu. Fechamento, hein? Com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Só que quando ele chegou lá na frente, ele olhou para um lado, olhou para o outro e disse: não tem ninguém vendo. Eu vou entrar nessa caverna aqui e já era. Quando ele caiu para dentro da caverna, que ele entrou, Jeová lá dentro bradou dizendo: Elias. Aí Elias: o que você está fazendo aqui? O que fazes aqui, Elias? Eu só posso perguntar: Bianca, o que você faz aqui? Se eu estiver no mesmo ambiente que ele. Se não é, o que você está fazendo aí? Pastor, não peguei ainda. Você está percebendo que Deus está insistindo com Elias? Ah, Senhor, só eu sobrei. Mataram todos os profetas, só eu sobrei. Deus olhou para ele: você está muito enganado. Tem 4.000 ativados. Ah, peraí. Tem 4.000 ativados que não se renderam. Agora, se você não der glória com isso aqui, eu vou embora agora correndo a pé. O pastor GS continua. E tem que fazer o Olha pra mim aqui, olha pra mim aqui. Pastor, então fala que eu vou dar glória. Você se pegou da glória. Tem 4.000 que Deus falou que não se rendeu. Se tem 4.000 que não se rendeu, o que Deus está querendo com Elias? Deixa ele morrer. Seria uma lógica? Tem 4.000, mas Deus está dizendo: tem 4.000, mas eu estou querendo você. Aleluia! 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 É por isso que eu sou ousado em dizer: quando você caiu, Deus poderia ter levantado outro. Quando você jogou tudo a perder, Deus poderia ter levantado outro. Quando você deu mancada, Deus poderia ter levantado outro. Quando você pisou na bola, Deus poderia ter levantado outro. A minha pergunta é: se tem tantos que estão querendo muito, por que Deus ainda insiste comigo? Por que Deus ainda insiste com você? É porque você precisa entender que Deus sabe em quem investe. Vou de novo. Deus sabe em quem Ele investe. Você está pensando que Deus investiu tempo em você à toa? Você está pensando que Deus te permitiu fazer aquela faculdade à toa?
Você está pensando que você passou por tantos cursos à toa? Não! Deus te trouxe aqui só para te lembrar isso. O que, pastor? Quando Elias entrou, Deus olhou para ele e disse: ei, tem 4.000, mas eu estou querendo você. Ah, mas não tem mais nem menos, eu quero você, rapaz. E tem um detalhe: você vai voltar para cumprir o propósito. E quando o propósito não se cumprir, eu não te deixo, eu não te abandono. Olhe para quem está do teu lado e diga para ele: pode ter 4.000, mas ele ainda quer você. Eu fecho a minha fala, a minha mensagem dizendo: no problema da fome, o corvo chegou. Só que depois do corvo veio outro problema, veio a mulher, ser humano. Depois do ser humano veio o anjo. Então segura. O que o corvo não resolveu, o que o ser humano não resolveu, o que o anjo não resolveu, Deus desceu dentro da caverna e disse: eu desci para resolver. Levar a suribi providência. Não, vai aplaudindo e vai ficando de pé. Pastor, por quê? Porque o que o corvo não deu jeito, o que o homem não deu jeito, o que os anjos não deram jeito, Deus desceu na Manaim para dar jeito. E Ele está dizendo: é hoje que eu ativo a sua vida para algo poderoso. Olá, eu sou a pastora Neuza e eu vim aqui para te agradecer por você ter participado, ter assistido mais um culto online que foi transmitido pela nossa comunidade. Eu espero que você tenha gostado e que você volte outras vezes. E você pode também nos seguir pelas nossas mídias sociais ou nos visitar. Estamos aqui na Avenida Cruzeiro do Sul, 360. Venha que você será muito bem-vindo e Deus abençoe a sua vida. Até!